Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a todas vocês, professoras, a todas as mamães, a todos os papais, as vovós também a gente abraça, não é? E que bom ter a companhia de vocês para a gente trocar ideias, porque afinal de contas nós estamos, olha, estudando os adultos o Evangelho de João. E as crianças? Também. Ah, claro que sim, não é? Então, que coisa boa, nós estamos estudando a nossa revista do PEC, do Programa de Educação Cristã Continuada. Oh, coisa maravilhosa, que é exatamente o diferencial, aquele toque especial das propostas das nossas revistas é exatamente o papai e a mamãe que estão estudando, eles podem compartilhar também a palavra de Deus no mesmo assunto, mas na linguagem dos nossos pequeninos. E a nossa revista João mostra Jesus como Deus. Nós estamos hoje já na lição de número 7. Que coisa boa! E lógico que todo aluno, todo pequenino que se preze, que estuda na escola dominical, nos cultos infantis, não é? Em qualquer lugar, até mesmo dentro de casa, a mamãe pode trabalhar esse material com o seu pequenino. E aí é legal, né? Saber que também foi preparado com muito carinho a revista do aluno. Então vamos a nossa lição de número 7. Vamos lá! Tá aí o tema da nossa lição de número 7. Jesus e o cego. Isto. Aonde é que nós encontramos esse texto? Aqui, na palavra de Deus, no livro de João, no capítulo 9 e os versículos de 1 a 12. Vamos lá então? Lembre-se do nosso objetivo, que é ao trabalhar com os nossos pequeninos, nós temos um objetivo com o ensino de hoje. Sabe o que é? Você pode acompanhar aí na lâmina. Olha, através do ensino de hoje, a nossa criança, os nossos pequeninos deverão entender que Jesus se preocupa com as pessoas e sempre está pronto a ajudá-las. Isso mesmo, nós temos que ensinar isso desde os nossos bebês até os nossos pequeninos de 2 a 3 anos. Maravilha! Então vamos lá! E aí, como ensinar a palavra do Senhor? Sobre isso, aí a gente destaca um versículo da palavra de Deus, você acompanha aí, diz assim: eu era cego e agora vejo. João 9, 25. Mas espera aí. Como é que nós vamos explicar isso para os nossos pequeninos, para os nossos bebês? Como é que eles vão ter noção desta história bíblica, não é? De que Jesus encontrou o homem era cego. E aí, como é que nós vamos trabalhar isso? Aí a gente usa aquela didática, aquela maneira de ensinar para os nossos pequeninos de maneira que eles venham compreender. Tá bom? Olha só, aí nós colocamos, não é? Como proposta aqui na nossa revista do professor, nós colocamos aí algumas propostas. Primeiro está escrito assim: olha, para ensinar para os bebês este versículo, você pode escolher 2 bonequinhos, sabe? Aí você faz uma roupinha para o bonequinho, sempre ao apresentar, né, o boneco que representa Jesus, sempre apresente com a mesma roupinha. A gente sempre fala isso, com o mesmo figurino, como você pode ver aqui, não é, que está na nossa mesa, tá bom? E aí, se você também quiser, olha só que legal, não é? Colocar os personagens com aqueles bonequinhos que você pode encontrar por aí no mercado. Aí você vai, pede ajuda para alguém, não é? Aí da sua igreja, ou você mesmo tem habilidades na questão da costura, né? Vai lá, vai para a máquina de costura, faz as roupinhas aí dos bonequinhos e aí eles irão assim ficar bem caracterizados, né? Na época de Jesus. Mas sempre o bonequinho representando Jesus, lembre-se,
o figurino é o mesmo, dá para perceber, não dá? E assim a nossa criança vai entender que este bonequinho é Jesus e este aqui é o personagem da história de hoje. E aí nós colocamos, olha só, tem outros tipos de bonequinhos, né? Boneco de pano é muito legal, como este daqui, representando Jesus. E aí, na nossa proposta, na nossa revista, como demonstrar que ele era cego e agora vê, não é? Como que nós vamos fazer esse versículo? Na prática, explicar para os nossos pequeninos. Aí eu coloquei aí na revista, olha, você pode fazer esse tapa-olho, que alguns chamam de venda. Enfim, olha que legal, é muito fácil, com um retalho de tecido, um elásticozinho, tá vendo? Aí você vai e você coloca, né, esse tapa-olho, vamos dizer assim, no bonequinho. Vamos lá, com licença, viu? Aí você vai e você coloca no bonequinho e vai explicar para ele, não é? Para o seu pequenino. Pronto. Então, aqui faz de conta que é o nosso bonequinho que era cego. E agora vejo João 9:25. Olha que legal. É bem simples, fácil e a criançada vai entender e vai curtir de montão, tá bom? Esta é a proposta para você. Ao falar o versículo era cego e agora vejo João 9:25, é uma maneira muito tranquila de você demonstrar e as crianças entenderem. Bacana? Agora vamos lá aos recursos didáticos da história de hoje. Ai, que coisa boa, tão bom quando a gente chega esse momento de compartilhar com você. Em primeiro lugar, sempre orientamos, atenção professor, atenção papai e mamãe, ao falar a palavra de Deus. Claro que quem vai estudar a palavra de Deus, esse texto bíblico, é cada um de vocês, não é? Pois é. E aí, mas é importante que você sempre tenha a Bíblia por perto, para que ao mostrar para as crianças, ao contar o relato bíblico, a criança entenda que o que você está falando é daqui, da palavra de Deus, ok? Então, para as crianças dos nossos bebês, não é? A gente sempre diz, olha, utilize sempre personagens, aproveite os bonequinhos de pano e você pode utilizar e contar a história para os bebês. Mas para as crianças de 2 a 3 anos, a nossa revista do professor, ela tem sempre no início da revista, gente, isso é fantástico. Olha só o QR Code, tá vendo aqui? Olha só. No início de cada revista, você pode baixar as figuras, você pode imprimi-las, você pode projetar também. E aí tem várias maneiras, a proposta, a nossa intenção com os materiais, com as dicas que nós colocamos em recursos didáticos, é para estimular a sua criatividade. Então vamos lá, gente! Olha só! A Bíblia em primeiro lugar, ok? E junto com a revista sempre vem acompanhando também, não é? A lâmina, que é esta folha aqui, gente, olha só. Que tem aí as revistas, as figuras, aliás, de cada história. Normalmente para cada história a gente insere aí de 3 a 4 figuras, é suficiente para que você conte o relato bíblico de hoje. E no mais você enriquece, como por exemplo, olha esse flanelógrafo, que legal que a gente traz aqui como ideias para você. O seu flanelógrafo, capricha, gente, você pode colocar, olha só, com pedaços de emborrachado, olha que legal. Isso aqui você faz uma silhueta da cidade, dependendo da onde fala ou como fala o relato bíblico, você pode enriquecer o seu flanelógrafo com essas folhas. Olha que legal, isso aqui é feltro, gente, olha só, com retalhinhos de feltro, tá vendo? Você pode também e deve confeccionar, porque você vai usar esse material várias vezes. E olha aqui também que ideia legal, rolinhos, olha, tá vendo isso aqui? Deixa eu ver.
rolinhos de papelão, olha aqui que legal. Aí você encapa com pedacinhos de feltro e aí você consegue fixar as figuras e você pode inserir no cenário da sua história, que aliás é legal para você pedir para os seus pequeninos ajudar a contar a história. Vamos lá, que coisa boa! Vamos à nossa história então? A nossa história de hoje, Jesus e o cego, João 9, 1 a 12. Vamos imaginar que você vai precisar contar história para os seus bebês, aquelas coisinhas fofinhas que estão lá no berçário, não é? Elas já acordaram, já estão assim espertinhas, de barriguinha cheia. Então é o momento de você sentar com o seu bebê ou com os bebês, não é? Você e suas ajudantes aí. E aí você aproveita e conta para o bebê. Olha que legal! Aí você diz, olha, um dia Jesus estava com seus amigos passeando e eles viram um homem. Ah, olha que diferente. Ué, esse homem tem uma coisinha no olhinho dele. Ah, ele não enxergava. Mas aí, sabe, Jesus me falou para ele e disse, você vai ficar curado. Vá lá e aí lavar os seus olhinhos lá no lugar, lá no tanque. Aquele homem disse, sim, vou sim, Jesus. Aí Jesus tocou nos olhinhos dele e aí ele foi embora e fez o que Jesus mandou. E sabe de uma coisa? Ele voltou a enxergar. Oba, que legal! Palminhas! Você conta uma história desta maneira para o seu bebê. Agora, para suas crianças de 2 a 3 anos, é legal sentar com a turminha, contar até 3, mostra a palavra de Deus. Aí sim, você vai detalhar melhor o relato bíblico para os seus pequeninos de 2 a 3 anos, que eles já vão começar a entender legal. Você pode usar também a venda nos olhos, embora a nossa revista já traz também aí a proposta das figurinhas, não é? Mas você pode utilizar as figuras no cenário e você pode enriquecer e dizer assim, olha, a palavra de Deus diz que um dia Jesus e seus amigos, você pode utilizar as figuras da revista, você pode utilizar esses bonequinhos que nós já falamos, ou até os bonecos também maiores, tá bom? E aí você pode dizer, olha, um dia Jesus e seus amigos estavam andando pela cidade e aí eles encontraram um homem que estava pedindo ajuda. Olha, Jesus chegou até ele e perguntou para ele o que é que estava acontecendo. Aquele homem não enxergava, ele não conseguia ver nada. E aí é importante que você coloque as mãos nos olhinhos e peça para as crianças fazer isso também. Aquele homem não enxergava nada. Sabe o que Jesus fez? Jesus fez uma laminha, tipo uma massinha. Aí a gente diz assim, sabe o que é isso aqui? Massinha de modelar. Você pode pegar um pedacinho da massinha de modelar, aí você mostra para eles, olha, sabe? Jesus pegou também, fez uma massinha e aí com aquela massinha Jesus, olha só, colocou nos olhinhos daquele homem. E sabe de uma coisa? Jesus disse, olha, agora você vai lá no tanque de Siloé e vai lavar o seu rostinho. E aquele homem foi. E assim mesmo você pode usar o mesmo material no cenário. E sabe de uma coisa? A Bíblia diz que quando ele chegou lá no tanque de Siloé, lavou o rostinho e... surpresa! Ele passou a enxergar e viu tudo e todo. Uau, que lugar bonito! E ele conseguia ver todas as pessoas.
Jesus é poderoso! Palminhas para Jesus! Oh, coisa maravilhosa! E as crianças irão entender a sua história, como você vai contar esse relato bíblico. Mas lembre-se, depois da história, fazer o quê? Orar, não é? Papai do céu, muito obrigada, porque o Senhor sempre ajuda as pessoas. Quando nós precisamos de ajuda, nós podemos contar com o Senhor. Eu te amo, Jesus. Ai, que maravilha, olha aí. Você pode fazer isso e a criançada vai orar com você. E depois disso, como é que a gente consegue reforçar o aprendizado da criança? É cantando, é louvando, é adorando a esse Jesus maravilhoso. E a gente traz aí na nossa revista a proposta de um louvor lindo. 3 palavrinhas, volume 9. Todos devem conhecer quem é Jesus. Oh, coisa linda! Pronto, cantou. Deu aí, né? Uma puladazinha aí com a meninada. Sabe o que você vai fazer agora? As atividades. Isso, a criançada curte de montão pintar, desenhar à vontade. Aí na revista do aluno, nós trouxemos as atividades muito legais. Olha só, né? Agora não mais cego, mas aquele homem feliz, né? E ele dizendo: olha, eu era cego e agora já vejo. Que legal! Aliás, até as pessoas, os vizinhos, o pessoal que conhecia aquele homem perguntou: ué, como é que você agora está enxergando? Eu só sei dizer para vocês que um homem maravilhoso tocou nos meus olhos, olha, mandou eu lavar os olhinhos e agora eu já enxergo. Ai, que maravilha! Esse é Jesus, não é? Pois é. Aí você reforça este ensino, não é? Com as atividades que a gente traz aqui na revista do aluno. Aí a importância que cada criança tenha a sua revista, ok? Bacana, né, gente? Então é isso aí, pessoal. Olha, nós esperamos que vocês coloquem em prática, que Deus abençoe o trabalho de cada um de vocês. E não esqueçam, é a palavra do Senhor e ela ficará guardada no coração de cada criança, tá bom? Até o próximo encontro, se Deus quiser. E aí a gente compartilha com mais ideias a respeito da revista João Mostra Jesus como Deus. Até a próxima, gente. Tchau! A paz do Senhor Jesus, querido professor da Escola Bíblica Dominical. E nós sabemos também que toda a família fica reunida, muitas vezes assistindo às nossas videoaulas. Muito legal, parabéns para todos vocês, porque isso demonstra o quanto vocês querem estar perto das suas crianças e ajudá-las a caminhar no caminho do Senhor. Como diz a palavra de Deus, ensina a criança no caminho, que é a palavra de Deus, em que deve andar, porque até quando ficar velhinho, não se desviará dele. Isso é a palavra de Deus que está falando, são promessas do Senhor para nossas vidas, para a vida das nossas crianças. Portanto, parabéns para todos que estão aí acompanhando e principalmente os professores, né? E a gente sempre dá aquela orientação. Quando chega o momento da videoaula, professor, é muito legal, muito importante, muito interessante você ter a Bíblia, você ter a sua revista, ter a revista do seu aluno, ter um caderninho, ter um lápis, ter uma caneta para fazer algumas anotações, tá bom? E então nós vamos hoje para mais uma lição maravilhosa e vamos fazer a leitura da primeira página da nossa revista, que diz respeito à lição de número 7, tá bom? Abra aí sua revista e acompanhe conosco esta leitura. A luz do mundo é o tema da nossa lição de hoje, lição de número 7. Encontrando o tesouro, João 8 e 9. Guardando no coração, eu sou a luz do mundo, João 9, 5. E o objetivo é apresentar Jesus como a única luz que pode iluminar a nossa vida.
E os louvores de hoje, nós temos Minha Pequena Luz e Deus é tão bom. Agora vamos dar continuidade, vamos ler orientações importantes. Diz assim: ao estudarmos os milagres que Jesus realizou através do livro de João, teremos a oportunidade de avivar a fé dos pequeninos para acreditarem que o poder e a misericórdia de Jesus continuam os mesmos. As sugestões dos visuais para a hora da história foram pensados na intenção de cativar a atenção das crianças ao ensino da palavra. Para a providência da história, serão necessários 2 ou 3 bonequinhos que irão representar os discípulos. Sugerimos a participação de fantoches para alegrar o momento dos louvores. Explore o máximo a presença deles, dos fantoches, pois as crianças amam interagir com os mesmos. Olá, professor! Agora chegou a hora de nós vermos a nossa sugestão de hoje sobre o versículo bíblico, aquele momento muito especial onde você vai trabalhar com a sua criança uma porção da palavra de Deus. Esse momento é muito importante, porque é nesta hora que você vai inculcar na mente da sua criança porções importantes que vão ser muito necessárias para a sua vida de criança, de adulto e até quando ficar velhinho, como diz a palavra de Deus. E a nossa sugestão foi que você confeccione um cartaz em formato de uma lâmpada. Aqui, olha, nós fizemos o nosso e eu vou mostrar para você como foi que nós fizemos. Usamos papel emborrachado com glitter para ficar mais bonito, porque nós sabemos que é luz, né? Quanto mais brilho, melhor. E nós colocamos aqui também, olha, fiozinhos com aquelas luzezinhas pequeninas, tá? Que nós temos aí que vende bastante no comércio. Olha aqui, nós fizemos aqui, passamos todo aquele fiozinho, que ele é bem tranquilo para manusear. Tem a caixinha onde a gente coloca as pilhas. E aí você vai ligar na hora que você achar necessária, a hora que você acha que é o momento para que o seu aluno possa ficar bem surpreso, né, com a sua criatividade. Então você vai ler pausadamente, como diz a revista, Eu sou a luz do mundo, João 9:5. Então, você vai ler com as suas crianças quantas vezes você achar necessária, fará aquela dinâmica que você já sabe fazer. Você pode botar um lado falando, depois o outro lado, ou alguma criança que queira vir na frente falar sozinha. Inclusive, você pode até desafiar, depois que você memorizar bem com todos, você pode perguntar quem quer vir na frente para ganhar um prêmio, se conseguir falar sozinho. E aí você dá algumas oportunidades e você pode trazer chocolates, né? Nada melhor do que chocolates. As crianças amam serem presenteadas, né, com essa coisa tão gostosa, tá? Aí você pode, então, fazer assim com as suas crianças. Então, eu vou aqui ligar aqui, ó, a luz, tá? Para que você possa, não sei se você em casa vai conseguir ver, essas luzinhas ficam muito interessantes e elas fazem com que o seu cartaz fique mais bonito, tá bom? Essa é uma ideia, você já viu como é que fica por trás. Nós usamos papel cartão mesmo, usamos papelão, tá? Você recorta um papelão que tem em casa e aí você vai revestir com o papel importante para ficar bem bonito o seu material, tá bom? Então esse é o nosso visual e vai ser muito legal. E você lembra também que nós falamos nas orientações sobre os fantoches. Os fantoches, eles são maravilhosos para que as crianças possam prestar bastante atenção no que você está falando. Todos eles se identificam com os fantoches. Pode ser de florzinha, pode ser animalzinho, pode ser menino, pode ser menina. Então você vai interagir com as suas crianças apoiada com os seus fantoches, tá bom? Vai ser muito legal e aí nós vamos agora ver como é que vai ficar a nossa história de hoje. Nós trouxemos para você aqui a relação do que você vai usar na sua história. Você vai precisar da Bíblia, de flanelógrafo, a lanterninha, uma lanterninha, o versículo de novo,
uma caixa com moedinhas para o cego, que a nossa história é referente a isso, venda para o cego e também alguns personagens. E por último, também você vai precisar de alguns brinquedinhos para fazer uma dinâmica da sua história. Vamos lá conferir como é que vai ficar tudo isso? Vamos para a nossa história então? A nossa história de hoje, ela vai estar aqui no seu painel. Lembra que nós falamos para você confeccionar um quadro de pregas em formato de uma Bíblia? Então nós já tivemos a oportunidade de conversar com as nossas crianças, de ensiná-las sobre vários temas. E o último tema da lição passada foi Pão e Água da Vida, onde você conversou com a sua criança e mostrou para ela que o pão e a água da vida é o próprio Jesus, que nos alimenta com a sua palavra. E nós ficamos, bem fortes quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós oramos, quando nós vamos para a igreja. Então isso é que é o alimento, isso é que é a água que sacia a nossa sede espiritual. Então você já conversou com a criança sobre esse tema. E o nosso tema de hoje, aí você vai chamar as crianças para observarem, é o tema que tem por título A Luz do Mundo. Uau! Aí você vai poder já falar para elas que na hora que elas estavam aprendendo o versículo bíblico sobre a luz do mundo, então nós vamos agora saber, conhecer quem é essa luz do mundo, tá bom? Aí você vai chamar suas crianças para prestarem bem atenção nesse cenário. Você vai dizer para elas que Jesus, quando caminhava por essa terra, ele fazia muitos milagres e hoje nós vamos aprender mais um dos seus milagres. E esse milagre, criança, você vai dizer para elas, é um milagre que Jesus fez com as suas próprias mãos. Que interessante! Então sempre você tem que observar na história o que tem de novidade, o que tem de diferente, para que a sua criança fique bem antenada, fique bem prestando atenção. Por quê e como foi que Jesus fez um milagre com as suas mãos, usando as suas mãos, tá? E aí então você vai dizer que um dia Jesus estava caminhando com os seus discípulos, Jesus caminhava com os seus discípulos, como sempre acompanhado deles, e então Jesus observou. Ele observou que tinha um cego. Este cego, ele estava ali sentado bem na beira da estrada e ele estava pedindo esmolas. Ele tinha uma caixinha pedindo esmola. Vamos ver aqui, então ele estava ali. Aquele cego, a Bíblia diz que era um cego de nascença. Aí você vai explicar para a criança o que é ser um cego de nascença. Você vai dizer que é quando a pessoa já nasce sem enxergar nada. Então aquele homem nasceu assim e há muito tempo ele ficava naquele lugar pedindo esmolas. E então, quando Jesus e os seus discípulos observaram aquele homem, eles começaram a conversar entre si. E sabe o que foi que os discípulos perguntaram de Jesus? Jesus, quem foi que pecou para que esse homem já nascesse assim cego? Foi ele ou foram os seus pais? E Jesus disse, não foi nem ele e nem os seus pais. Isso aconteceu com ele para que o nome de Jesus, para que a glória de Deus fosse revelada. Eles quase que não entenderam também o que Jesus queria falar, mas logo em seguida eles puderam ver por que Jesus disse que aquilo havia acontecido para a glória do nome de Deus. Sabe o que Jesus fez, amiguinhos? Você vai dizer para as suas crianças, ele misturou terra com saliva e foi lá e passou nos olhos daquele homem, daquele cego. E Jesus em seguida disse para ele assim, olha, você agora vai lá no tanque de Siloé, era um tanque que tinha lá pertinho daquele lugar onde ele estava, e você lava seus olhos. E aquele cego, ele prontamente fez, ele foi tateando assim, que ele quase não enxergava direito, e aliás, ele não enxergava, né? Ele foi tateando, mas ele chegou ali e fez exatamente o que Jesus falou. E sabem o que aconteceu? Um milagre aconteceu. A Bíblia diz
que naquela hora aquele homem enxergou tudo. Aí vamos ver, olha, aquele homem já veio todo feliz, veio aqui e então agora ele já conseguia enxergar tudo. Gente, que coisa interessante, amiguinhos. Ele agora estava vendo, ele podia olhar, vamos ver o que ele podia ver. Ele podia ver as árvores, que coisa linda. Ele podia ver aquele lugar bonito. Ele pôde ver Jesus. Ele pôde ver aqueles homens que eram os discípulos. Ele podia ver também as borboletas lindas que voavam naquele ambiente. Uau, quantas coisas lindas! Aquele homem que nunca havia visto, agora estava vendo tudo. Que coisa maravilhosa! Aquele homem ficou saltitante de alegria, ficou tão feliz. E as pessoas que o conheciam desde pequenininho, que ele já nasceu assim, diziam: ah, esse não é aquele cego que nasceu? Já nasceu assim? Não é o filho da fulana? Não é o filho do ciclano? E aí ele disse, ele não queria nem saber, ele estava tão feliz, ele só dizia assim: um homem me curou, um homem chamado Jesus me curou. Então, um belo dia, para ter confirmação quem havia o curado, ele se encontrou com Jesus. E Jesus disse: e aí, você está curado mesmo? Você sabe quem te curou? Ele disse: quem foi que me curou? Aí Jesus disse: foi o Filho de Deus, fui eu, fui Jesus. Ele disse: uau! E com certeza ele agradeceu a Jesus, abraçou a Jesus e saiu agora dizendo com certeza que quem o havia curado foi Jesus. Sabem, crianças, por isso que o nosso versículo diz assim, ó, que Jesus, ele é a luz. Com Jesus, ó, a sua luz brilha muito mais na nossa vida. Sem Jesus, a nossa vida fica assim. Aquele cego antes tinha uma vida apagada, tinha uma vida que não tinha alegria. Agora, com Jesus, ele se encontrou com Jesus, recebeu o milagre de Jesus e agora ele tinha uma luz muito grande em si, na sua vida. E daquele dia em diante, ele foi uma pessoa muito feliz e anunciou para todos que Jesus faz milagres. Olha que legal! Com certeza a sua criança, observando os personagens, olhando todos esses detalhes aqui, ó, ela nunca mais vai esquecer sobre o milagre que Jesus fez na vida daquele cego de nascença. Tá bom? Que Deus te abençoe. A nossa atividade extra de hoje, porque você sabe que quando nós chegamos na atividade extra, nós já passamos pela atividade da revista do aluno, já foi feita e agora é hora de fazer algo diferente com eles. Geralmente nós fazemos uma atividade que ele leva para casa como lembrança. As crianças amam levar para casa uma lembrancinha. Desta vez elas vão levar na sua mente, tá? Porque vai ser uma atividade bem interessante, onde, olha o objetivo que nós colocamos aqui na sua revista. O objetivo da nossa atividade é estimular as crianças a testemunharem sobre os cuidados de Deus, os milagres de Deus em sua vida. Aí, para isso, nós sugerimos você conseguir ou confeccionar uma sacolinha, tá? Que ela tem que ter uma boquinha um pouco grande para que a criança possa colocar a mão. Ela precisa ser tapadinha para que a criança não possa ver o que tem dentro, para que seja surpresa, porque se for transparente ela vai ver o que tem dentro e vai até escolher. Então é surpresa. Aí na medida que eu for tirando aqui, vai ser surpresa para você também. Nem tanto, né? Porque você tem a revista e na revista está dizendo quais os itens. Isso são apenas sugestões. Você poderá colocar outros itens. Pode tirar todos e colocar outros que você queira, tá? De acordo com a realidade da sua sala, com a necessidade que você sentir naquele dia de trabalhar e estimular sua criança a testemunhar. Então você vai convidar algumas crianças, vai sugerir quem quiser vir à frente e elas vão colocar assim a mãozinha. Ó, vamos ver o que ela vai tirar aqui. Ah, ela vai tirar uma caixinha de band-aid. Isso aqui está na sua revista. E aí você vai pedir para ela, ou todas as crianças podem participar falando
justamente o momento que estavam dodói, que estavam doentes, e o que foi que Deus fez por elas. Olha que legal! Aí elas vão conversar, falar, e você vai ajudá-las nesse entendimento que Jesus pode curar a todos nós hoje também. Aí poderá tirar, uau! Olha aqui, isso aqui é um biscoitinho, né? Isso aqui é um biscoitinho de brinquedo, por isso que tá assim soltinho. Você pode levar um biscoito de verdade, naqueles papelzinhos, né? Que ficam bem isolados, para ficar bem limpinho. Mas esse aqui é de brinquedo. E aí ela vai também poder compartilhar e falar uma coisa que Deus fez. Um dia que ela não tinha um lanche, queria comer um lanche diferente, e Deus abençoou, usou alguém, papai trouxe, coisas desse tipo, tá? Falar alguma coisa sobre, em relação a uma providência de Deus sobre o alimento. E aí também, uau, uma borracha! Aí ela vai falar sobre alguma coisa que aconteceu de extraordinário, algo que Deus fez na vida dela lá na escola. Quem sabe um livramento, né? Ou Deus abençoou na hora da prova, ela estava nervosa. Então estimule suas crianças a falarem sobre esses assuntos. E aí tem, por último aqui, um carrinho. Olha, aí ela poderá também falar que Deus abençoa a sua família, guardou. Um dia um acidente ia acontecendo, né? Ou então Deus abençoou o papai comprou um carro que eles não tinham. Então as crianças vão ter a oportunidade de testemunhar. Vai ser muito legal esse momento em que elas vão compartilhar a sua fé, o que Deus fez na sua família. Ok, professor, espero que você tenha aproveitado, tá, nossas ideias, as suas sugestões, porque são suas também. Estão aí na sua revista para você fazê-las uma a uma e até outras mais que o Espírito Santo te iluminar a fazer. Um beijo para você e até a próxima aula. A paz do Senhor, queridos professores da Escola Bíblica Infantil. Estamos mais uma vez com a nossa videoaula da nossa revista de juniores, que tem como tema Jesus, Relatos do livro de João. E hoje vamos para a lição de número 7. O tema da nossa lição diz assim: Jesus perdoa a mulher adúltera. O nosso texto bíblico encontra-se em João, capítulo 8 e capítulo 9. O objetivo da nossa lição é o seguinte: entender que é fácil julgar as pessoas, principalmente quando não somos nós que praticamos o erro. Precisamos compartilhar a misericórdia e a graça de Deus com as pessoas, mesmo que elas façam algo contra nós. E a aplicação da nossa lição fala assim: Jesus não veio para julgar o mundo, mas veio para se oferecer como sacrifício pelos pecados de todos. Embora a mulher fosse culpada deste pecado, não era o momento para julgá-la. Jesus mostrou-lhe misericórdia. Esta mulher terá que comparecer diante de Jesus no futuro. Por isso, ele a alertou sobre o terrível pecado que ela havia cometido. É muito fácil julgar as pessoas, principalmente quando não somos nós que praticamos. Compartilhe a graça de Deus com as pessoas, mesmo que elas tenham feito algo errado contra você e lhe deixado triste. As orientações importantes da nossa lição 7 diz assim: nesta lição falaremos sobre o caso da mulher pega em flagrante de adultério. Um assunto delicado, mas é necessário abordá-lo, pois as crianças precisam ser norteadas pelos princípios da palavra de Deus a esse respeito. Sugerimos falar sobre a misericórdia e a graça que demonstram o favor de Deus, tanto para aquela mulher quanto para todos nós. Para a interação, faça os comentários da introdução para os alunos e, em seguida, pergunte se conseguem compreender o comentário e se é possível praticar misericórdia com alguém. Permita que eles expressem seus pensamentos sobre este assunto. No Você Sabia que a introdução da nossa história diz assim:
Os evangelhos são o testamento da misericórdia. Muitas pessoas fazem confusão entre misericórdia e graça. Os termos têm significados parecidos, mas a graça e a misericórdia não são a mesma coisa. Vejamos a diferença. A misericórdia acontece quando Deus não nos castiga quando cometemos pecado. E a graça é quando Deus nos abençoa, apesar de não merecermos. Misericórdia é estar livre do julgamento, enquanto graça é usufruir da bondade de Deus, mesmo sem merecer. Misericórdia e graça podem ser percebidas na salvação por meio da cruz. Merecíamos o julgamento, mas recebemos Jesus como nosso Salvador. Recebemos a misericórdia de Deus e, pela graça, recebemos a salvação, perdão dos pecados e vida abundante. E o lindo céu, onde vamos morar com Jesus. Por causa da misericórdia e graça de Deus, não fomos condenados à morte. Nós recebemos a vida de Deus, que é eterna. Muito bem, então os dois termos, que são parecidos, nós vamos explicar para os alunos a diferença entre misericórdia e graça. Para isso, nós usamos aqui 2 cartazes com as 2 palavrinhas para que as crianças possam ver e entender. Então, nós vamos explicar que a misericórdia é estar livre do julgamento, enquanto que a graça é usufruir-se da bondade de nosso Deus. Que coisa maravilhosa! Então, é bem interessante explicar, o que significa misericórdia e graça, para que os alunos, no futuro, não venham confundir, tá bom? Tópicos da lição de número 7. Primeiro tópico diz assim: a mulher adúltera é levada a Jesus. No segundo tópico, uma grande armadilha. No terceiro tópico, Jesus perdoou a mulher adúltera. E por último, a aplicação que nós já vimos. No nosso primeiro tópico, vamos falar que estava acontecendo a festa das barracas. E você pode fazer, uma pequena barraquinha feita com EVA e sustentado por palitos de churrasco, somente para mostrar que estava acontecendo a festa das barracas. Nós vamos comentar isso. Então, depois, que a festa terminou, todos foram para suas casas. E Jesus foi para o monte fazer aquilo que ele mais gostava, que era orar. E quando amanheceu, Jesus voltou para o pátio do templo. Então, aqui nós podemos usar, uma figura de pode ser uma muralha, pode ser algo parecido, um pátio do templo, Você pode baixar uma figura na internet para fazer. Aqui nós fizemos um pequeno cenário de papelão, EVA, cola. Aqui um outro tipo de EVA, que chama atoalhado, esse de glitter, para mostrar que era o céu. Colar apenas para fazer um cenário diferente, Então, o que estava acontecendo? Naquele momento que Jesus chegou no pátio do templo, muitas pessoas começaram a chegar, porque sabia que Jesus ia ensinar. Então, junto com as pessoas vieram também os fariseus, e trouxeram uma mulher. Olha só, essa mulher havia cometido um pecado muito grave, que estava lá nos 10 mandamentos. E qual era esse pecado? Não adulterarás. Olha só, não cometerás adultério. Então era algo muito terrível e aquela mulher havia cometido esse pecado. Tá bom? Então nós vamos usar a plaquinha dos 10 mandamentos, a figura dos 10 mandamentos com essa frase: não cometerás adultério, para falar nesse primeiro tópico, que era o pecado daquela mulher. Então levaram a mulher até Jesus, até a presença de Jesus, para que Jesus julgasse aquela mulher. No segundo tópico, nós vamos ver a grande armadilha que foi feita por aqueles homens, os homens da lei.
Eles queriam pegar Jesus de qualquer jeito, por isso trouxeram a mulher. Eles queriam saber o que Jesus iria fazer. Se Jesus ia perdoar aquela mulher ou se Jesus iria permitir que eles apedrejassem. Pela lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada. Mas pela lei dos homens, sobre o governo de Pilatos, se eles fizessem isso, com certeza Pilatos não ia gostar, porque somente ele condenaria alguém à morte. Então Jesus estava ali num beco sem saída. Era uma armadilha, feita por aqueles homens da lei. Quando a mulher chegou, Jesus estava com seu rosto para o chão. E ali ele começou a escrever. Ele não falava absolutamente nada, porque ele sabia que o que ele falasse seria motivo para que ele pudesse ser preso. Então Jesus, ele usou de sabedoria. Ele disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra naquela mulher. Nós sabemos que os homens estavam cheios de pecados, inclusive os homens da lei. E nesse momento nós podemos explicar um pouco sobre a diferença da consciência e da ação do Espírito Santo. A consciência é como um guarda que está ali na nossa mente dizendo o que é para fazer de certo e o que é para fazer de errado. Mas o Espírito Santo, ele nos traz a revelação de Deus, do que é certo. Então é importante nesse momento também a gente fazer a explicação dessa diferença entre a consciência e o Espírito Santo. E essa explicação serve para dizer aos nossos alunos que aqueles homens, eles sabiam que estavam cometendo pecado. Eles sabiam que os seus pecados não haviam sido perdoados por Deus e eles estavam ali querendo matar uma pessoa porque também cometeu pecado. Eles não usaram daquilo que o Senhor nos ensina, misericórdia para com os outros. Aqueles homens tinham um coração muito mau. Eles eram homens orgulhosos e eles tinham um coração maligno. E Jesus sabia disso. Jesus, ele estava mais interessado em saber, em ver aquilo que havia no coração daqueles homens, porque ele sabia que a mulher, ela sim havia cometido pecado, mas ele a perdoou. Porque quando ela chega ali humilhada, Jesus já sabia o que estava no coração dela. E assim Jesus perdoou aquela mulher. É claro que depois ela seria julgada, Mas, voltando aqui para este quadro, Jesus, ele fala assim: ninguém te considerou culpada? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Olha só. Ou seja, todas aquelas pessoas tinham pecado e não poderiam jogar a pedra e matar aquela mulher. E aí Jesus disse assim: eu também não te julgo. Mas uma coisa Jesus falou para aquela mulher: não continue pecando. Olha só, não continue pecando. Então, quando nós chegamos diante de Jesus, nós temos que confessar sim o nosso pecado. Mas Jesus, quando nos perdoa, não podemos mais voltar a praticar aquele pecado. Então, é uma lição importante que as crianças precisam saber. Ali, eles tiveram aquela conversa, mas no final é algo que fica para nós, Não continue pecando. Então, Jesus perdoou a mulher e aquela mulher foi embora, mas Jesus fez um alerta: não continue pecando. Preparando o material. Recursos didáticos da nossa lição de número 7. Figura 7.1, a mulher é levada a Jesus. Figura 7.2, Jesus escreve na terra. Figura 7.3, Jesus e a mulher. Baixe as figuras que constam no QR Code da sua revista do professor, imprima, recorte-as e plastifique as figuras. Sugestão para 7, 8, 9 a 11 anos. Providenciar outros materiais: uma Bíblia, placas com as palavras misericórdia e graça, placa dos 10 mandamentos com a frase não cometerás adultério, um coração de papel ou EVA com as frases
corações malignos e orgulhoso. Cartazes com a palavra consciência versus Espírito Santo. Apresente as figuras no flanelógrafo e mostre quando forem mencionadas. Agora vamos confeccionar o nosso visual do versículo, né? E como nós vamos fazer isso? A primeira parte nós vamos fazer uma figura com a imagem das tábuas da lei, né? Pode ser só uma mesmo. E o segundo é um presente, porque nós recebemos um presente que foi o perdão dos nossos pecados e aquela mulher recebeu o perdão dos seus pecados. Diz assim o nosso versículo: Jesus disse: pois eu também não condeno você, vá e não peque mais. João 8:11. E assim ficou o nosso versículo, né? Feito em papel, olha só, um presente que você pode fazer tanto as tábuas da lei quanto o presente você pode fazer de qualquer tipo de material que você tenha disponível, de EVA, de borrachado, né, de papel 40 quilos, você pode pintar, então você pode usar aquilo que você tem aí na sua casa ou na igreja, tá bom? Que fique, ó, um versículo bem legal, falando sobre a lei e falando do presente da salvação, né? O perdão dos pecados. Então é bem interessante fazer assim, né? O versículo, e depois a gente faz a dinâmica e em seguida, né, de fazer a dinâmica do nosso versículo, nós vamos fazer as atividades da lição do aluno, né? Olha só, preencher aqui no espaço o versículo da nossa lição de número 7, tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas ideias e que Deus te abençoe. As revistas do PEC possuem 3 modalidades e elas são: maternal, para a faixa etária dos bebês até 3 anos de idade, jardim da infância, que é para a faixa etária de 4 a 6 anos, juniores, que é para a faixa etária de 7 a 11 anos. Assim como a revista do professor, também temos a revista do aluno para cada faixa etária. E a revista do professor possui um QR Code, onde você pode estar baixando todas as figuras da sua aula. Se você perdeu alguma videoaula, não se preocupe, basta você acessar o nosso canal no YouTube. Ministério Kids Teens da IEADAM.